Bora lá, vamos gravar aqui a correção de algumas questões que ficaram faltando. A página 129, questão 15, pergunta: a emissão de poluentes por automóveis e por indústrias é mais ou menos constante ao longo do ano. Entretanto, nos grandes centros industriais brasileiros têm-se verificado níveis alarmantes de poluentes atmosféricos junto ao solo, principalmente nos dias mais frios. E aí ele pergunta por que isso. Então aí eu tenho duas razões, né? Uma, eu tenho a inversão térmica, que nos meses de inverno elas são maiores, ela é maior, né? Então os poluentes deixam de dispersar e ficam presos na camada de ar frio, aprisionada entre a superfície a superfície e a camada de ar quente imediatamente superior. Então, e por que que isso acontece nos dias mais frios? Tem dois motivos. Nos dias mais frios eu tenho, aqui é um R, viu? Eu tenho um maior uso geralmente chove, então eu tenho maior uso de carros fechados. Os dias mais frios eu tenho a tendência a usar aquecedores, eu tenho, então várias coisas que costuma, os dias mais frios se precisa de mais energia, então isso tudo leva a um maior índice de poluição, segundo os estudos, e além de tudo isso ainda vem a inversão térmica, que é justamente digamos assim, deixa eu lembrar a foto a vocês, tem aqui no livro, esse lago, o lago, ele vai aumentar a matéria orgânica, aumentar as bactérias aeróbicas e diminuir os peixes. Se eu tenho paz fazendo a movimentação dessa água e aumentando o oxigênio, eu tenho menos peixes mortos porque tem oxigênio para eles. A questão 17, eu tenho aí o CO2 é produzido pela queima. A primeira coisa que você tem que saber é a queima incompleta, porque se a queima for completa, não libera CO2. Então, eu corto esses dois. Queima incompleta. E aí, de quem? De compostos orgânicos, certo? E sua maior fonte de emissão, quem são? Então, aí vem, né? Quem é a maior fonte de emissão dessas queimadas são os motores de automóveis, muito mais que indústrias e fábricas e queimadas. Então, você ficaria, na verdade, entre essas duas, né? E aí teria que ser um conhecimento prévio realmente. Questão 18. Aí eu tenho aqui, cadê? Questão 18. Eu tenho na cidade de São Paulo, nos meses de inverno, há um aumento muito grande de poluentes no ar. Normalmente, as camadas inferiores do ar são mais quentes do que as superiores. O ar quente menos denso sobe, carregando os poluentes, e é substituído por ar de junho, julho e agosto. Geralmente, as camadas inferiores ficam muito frias e densas. Logo, o ar não sobe com facilidade e a concentração de poluentes cresce. É o que a gente falou ali na questão 15. O texto estabelece o que? Inversão térmica. A gente já explicou isso na questão 15 anteriormente, o que é que acontece, né? Questão 19. O dióxido de enxofre, O dióxido de enxofre, produto tóxico liberado na atmosfera a partir da queima industrial de combustíveis, está relacionado diretamente com o quê? Com a formação de chuva ácida. Então, o que é que pode causar chuva ácida? Peraí, deixa eu mostrar lá na frente. Então, tá aqui no livro de vocês, na página 117, eu tenho aqui, ó, além do dióxido de enxofre, também tem o dióxido de nitrogênio, que é outro, também muito comum na atividade industrial, e quando reage com oxigênio com água, ele forma ácido sulfúrico e ácido nítrico, que é o que cai na chuva ácida. Vamos lá?